Primeiramente, boa tarde, né? Conforme já foi apresentado, eu sou o Thiago Francisco. Eu estou na minha 7ª formação já. Qual que foi a formação que eu comecei? Técnico em segurança. Qual que é a bandeira que eu levanto? Técnico de segurança. Por que isso? Que foi o curso que possibilitou eu fazer técnico meio ambiente depois, fazer engenharia ambiental depois, fazer engenharia de segurança, fazer uma pós-higiene, fazer uma certificação em higiene ocupacional, e hoje eu estou fazendo agronomia para atuar mais na higiene, só que dentro da agronomia. E o assunto que eu vou falar aqui hoje é programas de higiene ocupacional. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês só para a gente quebrar alguns paradigmas. Vamos lá? Quais os programas de higiene ocupacional que vocês conhecem? Vamos lá? Vamos falar nome? O mais comum, né? Vamos falar do PPRA. Mais algum? Qual? PCMSO, beleza, PCMSO. O que mais? Vamos lá, o pessoal da mineração? PGR. O que mais? PPR. Aham, PPR, o que mais? PCA, beleza, PCA, o que mais? Beleza. Programa de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Trabalho Rural. Mais algum? Vamos lá? PCMAT, esse daí, tadinho, ele está falecendo, tá? Ele vai deixar de existir. Mais algum? Programa de Higiene. LTCAT é laudo. Depois a gente explica isso. Mais algum? Programa de Prevenção de Doenças Dérmicas. Tá, beleza. Mais algum? Não. Higiene ocupacional. Bacana. Vou chamar a atenção aqui para apenas um programa. Por que eu vou chamar a atenção? Porque agora eu quero quebrar os paradigmas. Por quê? 90% falou do PPRA, né? Que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tem o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Tem o Programa de Gerenciamento de Risco, Programa de Proteção Respiratória, Programa de Conservação Aditiva, Programa de Gestão, Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Trabalho Rural e o PCMAT, né? Programa da Indústria da Construção Civil. Ok? Pessoal, primeira quebra de paradigma. Existem centenas de programas de higiene ocupacional. Vou colocar uns 10 aqui só para a gente exercitar. Todos esses que eu vou falar agora, eles têm como base, pode ser um PPRA, pode ser um PGR, pode ser um Programa de Gestão de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Trabalho Rural, poderia ser um PCMAT que não vai existir mais, né? Esse daqui, vocês já ouviram falar? Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno. É um programa de higiene ocupacional. Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Calor. É um outro programa de higiene ocupacional. Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional à Vibração de Mãos e Braços. Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional a... O que seria isso? Óleos e graxas. E assim, vão ser centenas de programas. A gente tem que parar com essa questão de que o PPRA resolve tudo, o PGR resolve tudo, e a gente vai começar a estratificar isso com base na nossa gestão, ok? Para facilitar, independente de qual seja desses programas, que caberia mais de 100 aqui se eu for falar, eles têm uma coisa em comum. O que eles têm em comum? Eles são programas de higiene ocupacional. Se são programas de higiene ocupacional, aí vem a pergunta, o que é higiene ocupacional? O que seria higiene ocupacional? Ciência e arte dedicada à antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle dos diversos agentes causadores de riscos no ambiente de trabalho. Esses agentes podem ser físico, químico, biológico, em alguns casos, em alguns países ergonômicos, que não é nosso caso, beleza? Faço a mesma inversão que o Silvio falou. Para mim, eu colocaria primeiro a arte e depois a ciência. Por quê?
estratégia de amostragem, ir a campo, formar grupo de exposição é arte. E aonde que a gente vai confirmar se essa arte está bacana ou não? Na ciência. Que aí a gente começa a ir para um tratamento estatístico, só que esse assunto é um pouquinho mais avançado, a gente volta para cá. Se são programas de higiene ocupacional, todos vão começar pelas etapas de antecipação. O que é antecipar? É ainda em fase de projeto. É quando você ainda não tem a planta pronta, tá só, ou melhor, você tem só a planta, não tem a indústria feita ainda. Ah, mas é só isso? Olha só que exemplo bacana de antecipação. Você vai comprar um produto químico, só que você ainda não comprou. Você está na etapa de antecipação para verificar se você não tem produto menos tóxico no mercado para você substituir. Tranquilo a antecipação? Tranquilo. Depois a segunda etapa é o reconhecimento. Reconhecer, eu posso definir que é conhecer de novo. Gente, de tudo que existe na higiene ocupacional, de tudo que vocês ouviram hoje para o resto da vida de vocês, essas daqui são as etapas mais importantes da higiene ocupacional. Porque se der errado aqui, as outras duas etapas vão dar errado também. Por quê? Quais são as outras duas etapas? Avaliação, que é tomar juízo de tolerabilidade, emitir um juízo sobre determinado grupo de exposição. E o último é o controle, ok? Então essa daí seria as etapas e elas são subsequentes, tá? Essas duas etapas aqui eu chamo de arte. Por quê? Realmente é uma arte antecipar, separar o grupo homogêneo de exposição, o grupo de exposição similar, reconhecer, verificar em loco, que é projeto TBC, vocês conhecem? Tirar a bunda da cadeira. Não tem como fazer higiene de dentro do escritório. Higiene é feito em campo. Higiene é feito em área. Imagina se tem uma substância química lá que é a base de benzeno. Nessas duas etapas aqui, vamos supor que por falta de experiência ou que seja por algum outro motivo, eu não identifiquei o benzeno. Eu vou tratar ele, eu vou fazer uma medição daquilo que eu não identifiquei? O PCMSO é feito com base em qual programa? PPRA e nas demais outras NRs, tá? Vamos parar com essa questão de achar que o PCMSO tem que ser feito somente com base no PPRA ou no PGR. Ele é parte integrante do conjunto mais amplo das outras NRs. Então, se eu não avaliei, se eu não identifiquei o benzeno na etapa de antecipação nem de reconhecimento, vocês acham que vai vir algum exame específico no PCMSO? Será que vai vir algum procedimento específico no PPR? Será que vai ter alguma coisa específica no caso de um PCA, se for uma substância autotóxica e eu não identifiquei? Não. Então, por isso que eu falo, as etapas mais importantes são antecipação e reconhecimento, porque se isso daqui der errado, as duas de baixo também vai dar errado, ok? Voltando um pouco agora na antecipação, o que seria antecipação? Fase de projeto ainda. Antecipação de quê? Dos riscos no ambiente de trabalho. Imagina que você está lá avaliando, você identificou na antecipação ruído. Lembrando que ruído é um assunto que o Marco gosta muito. Como que eu vou direcionar isso? Através de uma ferramenta simples, que a partir desse ano ela vai ficar um pouquinho mais complexa, que é análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Pessoal aí, os estudantes de técnica de segurança, presta bastante atenção nisso daqui, que agora vai fazer sentido se vocês têm matemática no curso de vocês, estatística, se tem português, se tem legislação, agora começa a fazer sentido. Numa análise preliminar de risco de higiene ocupacional, por onde que eu começo? Pelo risco, né? Ruído. O que o ruído causa? O mais comum? Perda auditiva induzida por ruído. Agora que mora o problema.
Se você coloca na sua análise preliminar de risco ruído e logo em seguida você já coloca que ele causa perda auditiva induzida por ruído, é tudo que um advogado trabalhista ou um perito que não é parcial ou que não é imparcial quer. Por quê? Se você escreve isso, pressupõe que a própria empresa já está assumindo o risco. Ok? Ah, Thiago, então como que é? Eu não posso escrever lá que o ruído causa perda auditiva? Dessa maneira como eu estou falando, eu não aconselho. O que você teria que colocar lá? Ó? Se exposto, sem proteção adequada, por um período considerável de tempo, a valores acima do valor de referência ocupacional que corresponde a 100% de dose, poderá causar perda auditiva. Vira a diferença? Pode causar? Pode. Vai causar? Depende. Sacaram essa daí? Gente, português. Vocês têm que ser excelente em português, quem é profissional da área de saúde e segurança do trabalho, para não incorrer nessas situações aqui. Ok? Daqui a pouco a gente vai chegar no EPI, que é a mesma coisa. Ruído. O que ele pode causar? Perda auditiva induzida por ruído. Beleza. Como que a gente vai definir isso daqui mais? Aí a gente tem que meio que uma tabelinha nos programas de higiene ocupacional. Ruído. Qual que seria a fonte? Pode ter várias fontes. Pode ser o quê? O britador. Ok? Qual que é a trajetória? Da fonte geradora para o ouvido. Ok? Quando a gente fala trajetória, a gente vai lembrar lá da física, que é o espaço percorrido por um móvel. Fonte, trajetória, meio de propagação. Qual que é? Qual que seria aí, gente? O ar. Ok? O que é importante a gente colocar? Medidas... O quê? Preventivas. Será que é só isso? Corretivas. E agora eu vou apresentar um novo termo aqui que não é comum, que é as recomendadas. Então, quando você está fazendo, não importa se é um PPRA ou se seja qualquer um daqueles programas que eu falei anteriormente, você vai ter que colocar medida preventiva para cada um desses agentes. Medidas corretivas, por que não? O agente está lá, já está acontecendo, está fazendo alguma coisa? Não, então parte para o corretivo. E medidas recomendadas. O que poderia ser uma medida recomendada dentro de um PGR? Gente, toda vez que eu falar PGR, por enquanto eu estou falando do Programa de Gerenciamento de Risco NR22, tá? Porque tá um tal de GROI, PGR, mas eu estou falando do NR22. Medidas recomendadas, o que poderia ser? Implementar um PCA, implementar um PPR, realizar treinamento. Então, uma etapa básica de análise preliminar de risco de higiene ocupacional, você teria o agente, a fonte, a trajetória, meio de propagação, medidas preventivas ou corretivas recomendadas, e o PPRA, ele fala em possíveis danos a quê? À saúde. E é aqui que vocês vão ter que tomar cuidado com a maneira como que escreve, porque a gente está falando de coisa potencial, não uma coisa real. Tanto é que se fosse preto no branco, não haveria suscetibilidade individual. Tem pessoas que vão ter perda auditiva a nível de ruído abaixo de 80 decibéis. Vai ter isso? Vai, que é a suscetibilidade individual. Então, na hora de escrever dos possíveis danos à saúde, vocês têm que entender que é potencial e que dependendo da maneira como você escrever, você vai estar dando um tiro no pé de metralhadora, se você pega um advogado trabalhista que está com foco ou um perito que não seja imparcial. Ok? Tranquilo até aí? Onde é que esse negócio vai ficar um pouquinho mais complicado a partir desse ano? Você já deve ter ouvido falar na GRO. O que isso quer dizer? Gestão de riscos ocupacionais, que não está definido ainda se vai substituir o PPRA, se vai existir o PPRA e a GRO, que também está sendo chamada como uma base de também PGR, aí a gente começa até a misturar as nomenclaturas, que seria o Programa de Gerenciamento de Risco. Okay? Não, até eu estou misturando. Programa de Gestão de Riscos.
Tá? E aí o que acontece? Para esses documentos aqui, tem um negócio que chama matriz de riscos, não é isso? Por que então que ele vai ficar um pouco mais complicado? Hoje as empresas que trabalham com gestão, com sistema de gestão de segurança, elas já estão um pouco habituadas já com isso daqui. Porém, a grande maioria, a esmagadora maioria, só trata 2 parâmetros. Quais são esses 2 parâmetros? Frequência. Ok. E qual que seria o outro? Vamos lá, gente? Probabilidade. Não. Severidade. Tá? Ok. E aí a gente vai analisar aquilo que é frequente e a severidade. Ah, a frequência é baixa, mas a severidade é alta. A grosso modo torna significativo, concorda? Olha, a severidade é baixa, mas a frequência é alta. Se a frequência é alta, a gente pode entender que é algo permanente. Pode causar algum dano a médio prazo, a longo prazo. O que faz com que torne-se que seja significativo. Concordo? Só que agora, gente, para criar uma matriz de risco, trabalhando essas 2 palavrinhas aqui, ó, que é a higiene ocupacional, aí, sem exagero, já não vai ser só mais 2, vai ser aproximadamente umas 30. Nossa, Thiago, 30? Pode dar algum exemplo? Posso. A substância ela é teratogênica. O que é teratogênica? Ou melhor, o que é teratogenicidade? Pode causar alterações e danos ao feto. Ok? Aí, analisei que a substância é teratogênica. Aí tem vários fatores. Quais são os meios de propagação daquilo ali? Existem mulheres em idade reprodutiva? Mulheres podem ter contato com essa substância? O que mais? Para a gente classificar essa severidade. Está na lista da IARC, Associação Internacional de Prevenção ao Câncer? Está na lista da CGH como carcinogênico A1, A2? Tem valor teto? Tem TWA? Tem limite STEL? Tem limite de superfície? Tem limite para mistura? Então aí o negócio vai umas 30 colunas com pontuação para determinar se isso é significativo ou não. A gente pode ter valor negativo nessa tabela? Pode. Tem treinamento? Tem. Vocês concordam que reduz o risco com treinamento? Não garante, mas reduz. Tem equipamento de proteção coletiva? Tem. Aí você já começa a reduzir o risco. Tem medições? Não, não tem. Existem casos de ter ultrapassado o risco grave iminente? E aí você consegue passar nessa tabela para definir o que é significativo ou não. Gente, falando assim, fica muito técnico. Agora, programas de higiene ocupacional, não importa se é PGR, se é PCMAT, se é o PPRA, o que acontece? Tem coisas que não estão na norma, não está escrito na norma. O que eu vou falar aqui para vocês, não está escrito no PPRA, não está escrito no PCMAT, está escrito em lugar nenhum. Mas eu recomendo, assim, brutalmente, que vocês coloquem nos programas de higiene ocupacional. Primeira coisa, uma capa bonita, tá? A tendência é ser tudo eletrônico, mas enquanto não é tudo eletrônico, faz uma capa bonita, sabe aquelas capas duras de monografia? Deixa bonito o negócio, porque eu já peguei cada programa que ele era grampeado. Tinha 10 folhas lá e grampeado, ok? Ah, Thiago, por que você está falando isso? Questão de imagem. As pessoas são de imagem. Então, primeira coisa, uma capa bonita. Uma coisa que tem que ter lá, histórico. Está escrito no PPRA, na NR9, que tem que ter o histórico da empresa? Não, não está. Mas por que você tem que colocar o histórico? Aqui é a oportunidade de você agregar valor no seu documento. Como assim agregar valor? Você vai contar a história da empresa. Quando aquela empresa foi fundada, quantos empregados ela emprega naquela região,
quem fundou ela, o porquê do nome dela, o segmento, qual que é a família ou então o grupo empresarial que trouxe aquela empresa. Por que você tem que fazer isso? Agregar valor. Porque esses programas de higiene ocupacional, quem pode solicitar eles? Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, um auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Previdência Social e o pior de todos, o cliente do seu cliente. Então, por isso que você tem que escrever um histórico bacana. Gasta 3, 4 páginas para fazer um histórico, ok? Além do histórico, o que tem que ter? Esse negocinho aqui, vamos ver como é que os estudantes estão. Não é? Um organograma. Por que tem que ter um organograma? Nem todas as empresas têm um orçamento específico para a segurança do trabalho. De quem é a maior responsabilidade da segurança do trabalho numa empresa? É dos profissionais de segurança do trabalho? Não. É do dono da empresa ou então do gerente da empresa. Ele que provê o quê? Ele que provê recursos financeiros para aquelas ações elas serem executadas. Quando você faz um organograma, você tem aqui uma hierarquia, concorda? Com base nessa hierarquia, vai ficar claro no programa que o cara que libera a verba, o cara que toma decisões, é esse cara aqui. Não é de repente a área de EHS, Saúde, Segurança, Meio Ambiente, né? Que é o cara que tem força para aquelas ações. Por isso que o plano de ação, ele tem que ser negociado com esse cara aqui, ó. Porque é ele que vai prover recurso para que aquelas ações sejam feitas. Todo plano de ação tem que ir para uma diretoria ou para uma gerência antes de ser validado, que a partir do momento que ele está validado, ele tende a ser obrigatório a sua realização, ok? Um outro item que não está escrito em nenhum programa de higiene ocupacional que você tem que colocar, é o fluxograma do processo. Quem aqui nunca fez um PPRA, um PGR, levanta a mão. Vamos lá? Mais? Todo mundo aqui já fez o restante? Ou um PPRA, um PGR? Gente, quando a gente vai fazer um programa desse, quer uma dica para vocês não esquecer nenhum grupo de exposição? Nenhum. Não ficar faltando nada. Comecem pelo fluxograma do processo. Vamos usar como exemplo aqui mineração, né? Que é a região aqui, Paracatu, mais a mineração, não é? Qual que é a primeira etapa da mineração? A primeira de todas, Antes ainda, tem algo antes disso. Pesquisa mineral. Então, nosso fluxograma, ele vai começar no quê? Pesquisa mineral. Depois da pesquisa mineral, o que tem? Tem a parte de remoção do vegetal lá, como que vocês chamam isso? Supressão, é essa mesma ordem, né? Supressão, ok? E depois da supressão? Aí já vem a perfuração e desmonte? A sondagem está na pesquisa, né? Supressão, depois? Vamos lá, extração. Vamos para algumas etapas. Extração. Depois da extração tem transporte, né? Depois do transporte tem... Vamos terminar aqui, tá? Porque os minérios que vocês trabalham ele é um pouco mais complicado. Entra a hidrometalurgia, entra um tanto de coisa, né? Mas vamos parar por aqui, como se a mineração estivesse só até essa etapa aqui. Quando você segue esse fluxograma aqui do processo, não é que você vai esquecer, mas a chance de você esquecer, ela fica muito mais reduzida, ela fica muito menor, concorda? Está escrito lá no PGR que você tem que começar o PGR pelo fluxograma do processo? Não está escrito. Está escrito no PPRA que você tem que seguir o fluxograma? Não está escrito. É eu, Thiago, higienista, que está falando. Aí eu passo essas dicas aqui para quê?
todo programa de higiene ocupacional, independente se é PPRA, se é PGR, se você seguir isso daqui, a chance de você fazer um programa agregando valor, colocando lá o histórico, o organograma, o fluxograma do processo, a chance de você esquecer, deixar algo de fora, ela vai reduzir cada vez mais. Ok? Dando sequência, em programas de higiene ocupacional, a gente foi só atenar a PRHO. Além da PRHO, tem a parte que é dos equipamentos de proteção individual, que conforme já foi falado, é o último item na hierarquia de medidas de controle, concordam? Só que você tem que pensar no português mais uma vez. Por quê? Quando acontece uma perícia, o perito chega lá e ele quer verificar o quê? Periodicidade de troca, não é? Um protetor auditivo, geralmente você recomenda lá 3 meses ou 6 meses, dependendo da marca, ok? Se você só deixar escrito assim, eu tenho certeza que se você marcou 3 meses, teve uma perícia trabalhista, chegou lá, o perito viu que está com 4 meses o protetor auditivo. Ele vai te dar 1 mês de insalubridade. Se você deixar escrito assim. Agora, como que você tem que escrever então? O período de periodicidade estimada de troca poderá ser diferente do recomendado em funções de agentes intempéries. Sol, chuva, umidade, calor. Ele pode durar menos, não pode? Mas ele também pode durar mais. Então, os estudantes aí, ó, cuidado com o português na hora de elaborar esses programas, porque senão você está criando um problema. Ok? Feito isso, o que é muito importante, que eu coloco em todos os programas de higiene ocupacional que eu já fiz esse ano, cheguei a 2.600 já nesses últimos... Você descobriu minha idade, né? Nos últimos 20 anos aí na área, 2.600 já que eu cheguei, eu tenho todos os controles deles. O que eu não abro mão de colocar? A técnica de avaliação. Muitas das vezes eu sou contratado para fazer só o programa, não sou contratado para fazer as medições. Adianta eu fazer um programa excelente se quem vai lá fazer as medições não cumprir conforme o figurino? Não adianta. Aí então uma das coisas que eu coloco no programa de higiene ocupacional que eu elaboro, técnica de avaliação. Como assim, Tiago? Eu já vou explicar. Olha, ruído, o que eu quero do ruído? Eu quero que seja informado o nível de exposição normalizado, eu quero que tenha o TWA, eu quero que tenha o nível de exposição, eu quero que tenha a dose, eu quero que tenha a dose projetada, eu quero que tenha o LAVG, eu quero que tenha bandas de oitava, deixa eu ver o que mais que eu quero aqui. Eu quero que tenha evidências de calibração inicial e calibração final. Por quê? Como não vai ser eu que vou estar fazendo isso daqui, em alguns casos, eu tenho que, enquanto profissional, eu tenho que garantir para o meu cliente, ou garantir para a empresa que eu estou trabalhando, que isso daqui vai ser seguido, de modo a dar continuidade naquele trabalho que foi feito. Ok? Um outro item que é extremamente importante, tem em programas de higiene ocupacional, e aí entra muito numa questão chamada ética, é os indicadores biológicos de exposição, que também são conhecidos como PEI. Peraí, Thiago, isso é papel do médico. Sim, é papel do médico. Não estou falando aqui para ninguém praticar medicina ilegal. Mas nós que somos da área de segurança do trabalho, a frequência nossa de ir no ambiente de trabalho, vocês concordam que é muito maior do que do médico do trabalho? Então, o que acontece? O livreto da CGH, ele tem lá os indicadores biológicos de exposição, que tem uma quantidade muito maior do que na NR7, que é o PCMSO. Então, o profissional de higiene ocupacional, ele tem que considerar a CGH e o PCMSO. Certo? Com um detalhe, por que a gente tem que ler aquilo lá? Vocês sabiam que tem muitos exames que eles têm que ser feitos no último dia da semana, às 5 horas da tarde?
Porque se você não cumprir isso, o indicador biológico de exposição não vai aparecer e vai te dar uma sensação falsa de segurança de que o trabalhador, a saúde dele está perfeita. Então eu recomendo, por exemplo, para aquilo que é específico, se você tiver condição de estudar o indicador biológico de exposição e deixar lá, tipo um asterisco lá para o médico saber que ele tem um indicador biológico de exposição, isso vai facilitar o trabalho do médico na hora que for elaborar o PCMSO e você vai estar garantindo mais um controle, que é o indicador biológico de exposição. Ok? E agora, chegando quase que na nossa reta final, a gente tem que falar em metas e prioridades. Metas, prioridades e o plano anual. Como que a gente vai definir isso? Vocês lembram que eu falei lá atrás da matriz de risco? A partir do momento que na sua linha de corte aquilo é significativo, vamos usar alguns termos aqui, ó, altamente significativo. A substância teratogênica está acima do limite de exposição e tem mulheres em idades reprodutivas expostas. Aquilo ali vira prioridade 1. Então a matriz de risco, ela vai te ajudar nessa questão. O que seria prioridade 2? Está entre o nível de ação e o limite de tolerância. Estou falando exemplos hipotéticos, viu, gente? É muito mais complicado do que esses exemplos aqui que eu estou falando. Está abaixo do nível de ação e a exposição é eventual. Então já seria o quê? Prioridade 3. Lembrando que no caso do PPRA, todas as ações que entrar em metas e prioridades devem ser realizadas num período máximo de 12 meses. A matriz de risco, gente, ela vai ajudar bastante nisso. Agora, vai continuar a PPRA? Não vai continuar? Vai virar tudo GRO? Não sei. O fato é que o profissional de higiene ocupacional, ele vai ter que dedicar um pouco mais a entender melhor a ergonomia e a parte da segurança do trabalho. Porque muitas das vezes quem vai para a higiene ocupacional gosta tanto, mas gosta tanto daquilo, que acaba ficando só na higiene. Por causa da GRO, né, Gestão de Riscos Ocupacionais, vai ter que estudar mais a parte de acidente, ok? E a parte de ergonomia. Gente, o foco disso, quem quer fazer a segurança do trabalho acontecer na empresa, o discurso não é a saúde do trabalhador. O discurso não é proteger o trabalhador. Eu falo porque eu já errei muito nisso. Meu discurso era esse. Tem que cuidar da insalubridade. Tem que pagar a insalubridade. O discurso hoje está totalmente voltado em algumas siglas que eu vou deixar aqui para vocês estudar um pouco. Hoje o discurso para as coisas acontecer chama-se FAP, GFIP, GIL-RAT. Só esses 3 por enquanto aqui, tá? Por quê? Isso daqui tem a ver com dinheiro na empresa. Tem a ver com reduzir custo. E eu não estou falando de pouco dinheiro não, tá? Se eu puder dar um conselho para vocês, estudantes, foquem nisso daqui. Como é que vocês vão reduzir custo nisso daqui? Aí entra a higiene e a segurança do trabalho. Então, se eu puder dar um conselho para vocês aí que são estudantes, foquem nisso daqui, que aí vocês vão conseguir. Ou seja, não adianta você chegar e falar assim, olha, insalubre, a gente tem que acabar com a insalubridade. O discurso não é esse. Chega lá para o seu gerente, vou te economizar 2 milhões no ano. Aí o cara já vai te ver, como? Aí a partir do momento que você estruturar isso daqui, você fala como. Ok? Esse daqui é o meu telefone, é o DDD 37 991 29 18 45. É o meu WhatsApp. Eu tenho um canal no YouTube que chama Antecipar Digital, Thiago Francisco. Eu gravo vídeo de segunda a segunda-feira. Todos os dias tem vídeo ensinando higiene ocupacional gratuito. Tem um canal no Telegram que eu posto áudio todos os dias, já está com quase 700 pessoas. Posto artigo, tudo material gratuito. Quem quiser participar, é só adicionar o meu número aqui, que eu vou adicionar vocês. No YouTube é só pesquisar Antecipar Digital Thiago Francisco, ok?